Eu tive um caso no início da minha carreira como psicóloga que me chamou muito a atenção e ele ficou marcado porque foi assim um caso de um sucesso que eu nem imaginava que era possível de acontecer daquela forma. Nem eu, nem meu orientador, né, as pessoas perguntaram para mim que trabalhavam comigo lá, o que eu tinha feito para aquele resultado, num adoecimento tão profundo, ele ter tido um resultado, né, no tratamento tão rápido e eficiente. É um jovem de 17 anos que chegou lá no centro, onde eu estava atendendo, com uma queixa de depressão, né? De fato, era uma depressão bem profunda. Ele estava há um ano num quarto escuro, né, que era na casa dele, que ele não saía, e ele não tinha mais contato nem com a família dele, né, assim, porque ele estava sempre lá no quarto, e não ia mais pra rua, por conta de um bullying que ele havia sofrido. E nem no colégio ele estava matriculado, porque naquele ano ele resolveu que ele não ia estudar, porque ele não queria enfrentar os colegas. O que aconteceu? Em 3 semanas, ele era outra pessoa. Em 3 semanas, ele acordou para a vida. Ele chegou lá no consultório com um moletom, com um capuz na cabeça. Ele não olhava para as pessoas, ele não conversava com as pessoas porque ele tinha vergonha de falar. Quando ele falava, ele gaguejava, mas não porque ele era gago, mas é porque ele não tinha mais traquejo social, de tanto tempo que ele ficou isolado. Os únicos contatos que ele tinha era via internet, né? E muito em joguinho, então ele não conversava com as pessoas. Só que ele foi um paciente ou um cliente que teve um sucesso absurdo, não por milagre, né, ou porque, nossa, a Adriana tá querendo mostrar como ela é boa. Não, na verdade eu fiz o que todo profissional da área da saúde deveria ter o bom senso de fazer, né, deveria ter o bom senso de buscar o conhecimento, que é trabalhar o indivíduo, aquele ser humano que está ali com a gente, de forma integrativa. Então, o que eu trabalhei nele? 3 áreas. Trabalhei 3 pilares, que foram técnicas da psicologia, no caso, psicologia positiva. Eu trabalhei a parte espiritual e junto eu trabalhei a área física, né, a parte do estilo de vida dele, de como ele vivia, dos hábitos dele. Então, tu pensa bem, uma pessoa que está um ano no escuro, essa pessoa está com os níveis de vitamina D dela, ok? Claro que não. Então a depressão dele era só uma causa emocional? Ou tinham outros fatores aí que estavam sendo bem agravantes? O que a gente trabalhou? Vitamina D. Trabalhamos a parte nutricional, né, nessa parte do estilo de vida, junto com um diário de gratidão, com a espiritualidade que ele tinha me demonstrado, né, que era uma crença dele, Deus. Trabalhamos em cima da autoestima dele, a partir de um diário de gratidão. A gente adaptou também um diário de autoestima, que eu gosto de fazer, que funciona muito bem, simples, mas funciona, que é uma beleza, porque ele tinha um problema de autoestima, né, principalmente em relação ao peso dele, porque ele realmente estava bem magro, né, ele era já um biotipo mais slim, só que ele estava muito magro, claro, né, ele não comia, ele comia meio pão, há um ano, meio pão por dia. Como é que uma pessoa vai ter um corpo mais saudável se a pessoa não se alimenta? E como é que vai chegar nutriente no cérebro se não existem nutrientes? Como é que uma pessoa vai ter serotonina se ela não tem um estilo de vida alimentar? Se ela não pega um sol, inclusive? Porque a vitamina D, gente, ela não é só para imunidade. A vitamina D também é um hormônio que traz felicidade. Dentro da parte nutricional, nós temos vitaminas ali
que são importantes quando consumidas numa alimentação saudável, né, numa alimentação de verdade, que vão impactar no nosso humor, no nosso emocional. E aí a gente trabalhou junto as forças de caráter dele, as virtudes, né, para ele desenvolver um caráter forte, desenvolver resiliência, melhorar a autoestima dele. E como ele falou para mim, né, quando eu perguntei se em algum momento ele havia pensado em suicídio, né, em atentado contra a própria vida, e foi na nossa primeira sessão, e foi o único momento na sessão que ele olhou para mim e que falou de forma segura, sem gaguejar, que ele disse: não, isso jamais, porque a vida é um presente de Deus. Então eu já peguei esse gancho aí, opa, se é um presente de Deus, então o que tu tá fazendo com esse presente, né? Porque se tu acredita, já que ele tinha essa crença, era fazer ele entender que ele num quarto fechado, sem cuidar do bem-estar dele, da saúde dele, das pessoas à volta dele, era botar fora aquele presente, né? Não estar utilizando aquele presente. Que não é só o suicídio que faz com que deixemos de aproveitar esse presente que é a vida. E como ele estava muito disposto, porque também tem isso, né? Livre-arbítrio, a decisão da mudança vem do cliente, a força vem do nosso cliente, do nosso paciente, né? A gente é um instrumento, né, que a gente opera para ajudar a trazer autoconhecimento, desenvolvimento. Mas se o cliente não estiver disposto, não há o que fazer, porque precisa de comprometimento. E ele se comprometeu. Então eu perguntei para ele se na casa dele batia sol em algum momento do dia. E ele disse que sim, pegava bastante sol durante o dia inteiro. Então a gente combinou que ele iria ficar de 15 a 30 minutos no sol. E ele ficou, viu? E ele disse que ele tinha um cachorro. Então a gente também criou uma outra estratégia. Se tu achar muito monótono, chato, né, tu ficar no sol, sentado, então pega teu cachorro e vai dar uma volta, né? Vai caminhar com ele. Claro, cuidado para não queimar as patinhas, né? Do dog. Mas também dá uma volta com ele. Ou então pega a vitamina D e depois sai para passear com o cachorro, mas no final do dia, porque ali a gente estava estimulando o quê? Emoções positivas nele. Né? Ele estar em contato com a natureza, contemplar a natureza e ter contato com outras pessoas também que ele não tinha. Fora aquela tela de joguinho, né? Fora o mundo virtual, ele não tinha mais mundo real. Ele ir para a rua com o cachorro, passear com o cachorro, era uma possibilidade de viver um mundo real. Combinamos que ele não ia mais se alimentar de pão, de meio pão, né? Que ele iria fazer uma refeição de preferência no almoço com a família dele. Porque ele morava com o tio, que gostava muito dele, né? Que foi o tio dele que levou ele lá, um cara jovem também, que levou ele lá, preocupado, morava com os avós, né? A mãe dele era viva, mas morava numa outra casa, e tinha sobrinhas dele, que ele falou com tanto carinho no coração também sobre as sobrinhas dele. Então eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, tu vai começar a almoçar, se porventura tu não conseguir sair do quarto, levantar, né, antes desse horário, porque ele ficava até muito tarde no quarto lá, né, no quarto quer dizer ele ficava sempre, mas ele disse que ele acordava muito tarde, mas aí a gente começou a fazer uma estratégia para ele acordar um pouco mais cedo, e aí se ele não conseguisse almoçar, ele ia jantar então com a família dele. Ah, mas se eu não tiver com fome, vai comer do mesmo. Ah, então tá bom. E aí ele começou, ele se comprometeu e começou a almoçar com a família dele. Então o que a gente trabalhou ali? Relacionamentos positivos, que é o que a gente trabalha na psicologia positiva também, um dos pilares da psicologia positiva. Olha só, a gente deu engajamento para ele, quando a gente falou, vai passear com o cachorro e te comprometa a almoçar com a tua família. Estava se engajando em algo. Nesse engajamento, a gente já trabalhou os relacionamentos positivos, que é outro pilar da psicologia positiva. Esses dois pilares desenvolvem o quê? Promovem emoções positivas. Então, a gente está trabalhando 3. Quando ele começou a ter os resultados, se sentir bem, quando ele viu que ele podia, quando ele viu as pessoas felizes por ele, quando ele se sentiu feliz, quando ele começou a jogar futebol novamente, porque na terceira semana, gente, é uma sessão por semana. Então, a terceira sessão, ele já estava no time de futebol de novo. E quando ele chegou lá, que o meu orientador disse assim, o que tu fez com esse guri?
Ele chegou com um corte de cabelo, porque ele usava um boné enfiado na cabeça, né, ou um moletom enfiado assim. Ele chegou com uma calça toda arrumadinha, uma blusa toda bonita, um corte de cabelo todo moderno, sem o boné, e com o corpo, a coluna ereta, com a postura que ninguém podia imaginar que em tão pouco tempo ele teria. Seguro, autoconfiante. E ele estava indo encontrar a mãe dele para irem no shopping. Ele, o tio, a mãe e as sobrinhas. Olha que lindo isso. Ele estava vivendo a vida, o presente que Deus deu para ele. O diário de gratidão faz a gente ter uma visão mais otimista da vida. E o diário da autoestima faz com que eu mude certos padrões mentais, né? Traz a neuroplasticidade. Então, ele tinha criado uma imagem negativa dele. Através do diário da autoestima, junto com o da gratidão, ele mudou a percepção, a imagem que ele havia criado, aquele padrão que ele havia criado em relação ao que ele via, ao que ele pensava sobre ele mesmo, né? Ao valor que ele dava a si, a autovalorização. Ele percebeu que ele tinha valor e que as pessoas valorizariam ele, que ele não precisava ter medo de sair na rua. Mas não foi só o emocional, como eu tô, né, falando do início do vídeo, lá eu vim falando. A gente trabalhou uma parte muito importante, que é a parte nutricional, que é a parte do metabolismo. Porque com toda certeza, ele ir para o sol fez muita diferença, impactou no emocional dele. Porque o nosso metabolismo impacta no nosso emocional, que impacta no espiritual, e assim a gente fica, né, num círculo que pode ser vicioso ou virtuoso, né? Um círculo vicioso é um que adoece, um disfuncional, e o círculo virtuoso é a gente transitar nessas três esferas, ficar nesse círculo de bem-estar, de felicidade, de realização. Como é que os neurônios, né? Como é que a serotonina vai ser liberada, vai ser transmitida? Como é que neurônios, neurotransmissores vão conseguir passar uma sinapse nervosa, vão conseguir ter uma sinapse nervosa, produzir isso, se tu não tiver um ambiente propício para isso, se não criar esse ambiente, né, que é o teu corpo e que ele é, né, desenvolvido através do que tu consome, né? A gente está vivendo um consumo de lixo espiritual, de lixo emocional e de lixo físico, no sentido de alimentação, de hábitos ruins, do que a gente assiste na televisão. Porém, quando a gente desenvolve as nossas virtudes, quando a gente desenvolve mais otimismo na vida, a gente entra nesse círculo virtuoso. Então, se tu for pensar que quando tu tá bem, tu tá feliz, tu também te alimenta melhor, tu também tem hábitos de vida mais saudáveis, tu também vai mais em busca da tua espiritualidade, né? E qualquer ponto desses tu pode começar a trabalhar. Agora tem que trabalhar concomitantemente eles. Então, a mensagem que eu te passo aqui é: se esforce para mudar hábitos na tua vida. Se esforce para trabalhar as tuas forças, as tuas virtudes. Eu não sei se nesse microfone vai sair o pessoal gritando Mengo. Eu não sou flamenguista, gente, eu sou colorada. Mas eu moro no Rio de Janeiro e tá tendo jogo pelo visto, né? E é jogo importante e aí o pessoal tá gritando. Então pode ser que saia aqui no áudio. Se não sair, melhor ainda. Né? No meu caso, a minha comemoração foi pro Abel, que a gente não caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, voltando aqui, né, porque eu sou do Rio Grande do Sul, tô morando no Rio de Janeiro, mas sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mais precisamente. E então o que eu te deixo de mensagem aqui? Entenda que a tua saúde, a tua felicidade, o teu bem-estar depende de tu trabalhar de forma integrativa. Não tenha preguiça. Não seja resistente a mudar alguns hábitos. O quanto tu está disposto, disposta a ter resultados diferentes. Porque isso depende do quanto tu está disposto, disposta
a fazer diferente na tua vida. Tu vai precisar se comprometer. Não adianta tu buscar uma terapia, ou tu buscar um nutricionista, né, ou tu buscar, enfim, o profissional que for, tratamento que for, se tu não te comprometer. Busque profissionais que olhem para ti dessa forma também. A gente sabe que muitas pessoas não têm condição, né, de aderir a um tratamento particular, né, um tratamento terapêutico, uma psicoterapia, de desenvolvimento pessoal. Muitas vezes a pessoa está adoecida e aí ela vai para o SUS, e no SUS, diagnóstico de depressão, de ansiedade, é tudo jogado para remédio, né? Vão direto para psiquiatra que entope de remédio. 95% dos casos que eu tive contato, que foram, né, para a rede pública, infelizmente foi isso que aconteceu. Muitos remédios, né, foram passados, a pessoa ficando dopada, não trabalhando a causa, só atuando no sintoma, e aconteceu, na verdade, uma piora naqueles que ficaram só em cima dos remédios. E esse caso que eu te contei aqui, eu gosto de enfatizar isso. Ele foi trabalhado sem nenhum psicofármaco. Não teve remédio, teve comprometimento e técnicas certas utilizadas, eficientes da psicologia positiva, e um olhar para aquele ser humano, um olhar para aquele indivíduo de forma sistêmica. Isso é a saúde integrativa, que tanto se fala, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que é saúde integrativa. Muita gente fala, mas também nem atua, às vezes, como um profissional integrativo. Mas agora tu já tem o conhecimento. E o que eu te digo aqui, mais ainda, é que tu pode já começar a tua transformação mesmo sozinha, sozinho. Eu não tenho condição agora de buscar, né, um psicólogo, um bom médico. O YouTube tá cheio de conteúdo bom. YouTube não é só entretenimento, gente. Eu descobri a psicologia positiva por aqui. Teste, que tu vai começar a ver o resultado. Falando em teste, né, nós temos um teste que é gratuito, gente, de forças de caráter e virtudes. Nós temos um teste de sabotadores, que também está disponível para qualquer pessoa que queira fazê-lo, onde tu pode desenvolver resiliência, que vai melhorar a tua autoestima, que vai te colocar a caminho da tua realização. Esse teste de forças de caráter e virtudes, ele tem na internet disponível. Então, o de sabotadores também é muito legal de fazer, para tu entender o que é que tá ali sabotando o teu processo de crescimento, o que fica te puxando, que tu tenta caminhar e fica te puxando para trás. Isso é sabotadores. Todos nós temos sabotadores, não é vergonha dizer. Alguns estão com sabotadores atuando fortemente neles, outros conseguiram vencer os seus sabotadores. Mas todos nós, por mais que o sabotador esteja lá adormecido, neutralizado, ele existe. Não deixa para amanhã. Viva a vida, é um presente de Deus. Meu nome é Adriana Carboneira, sou psicóloga positiva, trabalho também com psicologia cristã, espiritualista. Se tu gostou desse vídeo, curte aqui, te inscreve no canal, se eu conseguir de alguma forma tocar o teu coração, abrir um pouquinho da tua consciência. Compartilha com mais pessoas, compartilha com aquela pessoa, aquela amiga, aquele amigo que tu acha que esteja precisando escutar essas palavras. Compartilha com outras pessoas para que esse conteúdo chegue até elas também. Seja também um agente do florescimento, levando esse conteúdo e agregando a vida de outras pessoas de forma positiva. E fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com o teu anjo da guarda, que ele está aí do teu lado, para te proteger, para te orientar e te guiar no caminho do bem. Um grande beijo e até o próximo vídeo.